Graça e paz, meus irmãos. Oh, maravilha! Coisa boa é crescer na graça e no conhecimento. Isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4:6. Segunda de Pedro 3:18 diz: antes crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer no conhecimento do Senhor. Aonde que está, para onde que nós temos que ler para crescer na graça e conhecimento? Na Bíblia Sagrada. Estudar as Escrituras com afinco, dedicação, com profundidade, com um coração aberto, com amor e sempre voltado a que crescer, não inchando, não se sentir superior às pessoas, mas na humildade. Glória a Deus. Às vezes eu fico observando a mente fértil de pregadores, que eles vão colocando ideias, suas próprias ideias no texto, e o texto não diz nada disso. Que nem uma certa vez eu vi um pregador falando que Daniel na cova dos leões. Falou, olha, na cova dos leões tinha 10 leões. Mas a Bíblia não vai falar que tinha 10 leões. Então nós devemos tomar muito cuidado. Agora, vamos tirar uma dúvida sobre o maná. O maná de Deus. O maná que Deus mandou para o povo de Israel. Já vi certos pregadores falar por aí que o maná ele tinha gosto de carne. E o maná, e quando você colocava o maná na sua boca, os israelitas colocavam, conforme você pensava, havia um sabor. Se você gosto de frango, agora gosto de picanha, uma suposição. O pregador foi falando isso. Todas as vezes que você colocava ali, o israelita colocava e ele pensava, o sabor mudava. Mas onde está isso na Bíblia? A Bíblia não vai falar disso. Então devemos tomar muito cuidado para não ser um eco das pessoas. Temos que analisar o texto com amor, com humildade. Às vezes tem pregadores novos que vão imitando também pessoas. Se imitar um pregador bíblico, ele não vai sair da Bíblia. E ele, quando falar que o texto existe texto bíblico, existe texto extra-bíblico e existe texto antibíblico. Então nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado. Quando o pregador falar algo que não está na Bíblia, ele vai falar assim, ele tem que falar assim, ó, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas segundo os estudiosos, segundo os historiadores, diz que isso e isso. Mas tem que tomar cuidado também que muitas histórias não procede. Muitas histórias não tem nada a ver. Que nem você vê muita gente falando. Então, no texto que se encontra em Êxodo, capítulo 16, 31, diz que os israelitas, eles olharam e chamaram o maná. E o maná era como semente de coentro, branca, a Bíblia vai falar, e a Bíblia vai falar que o sabor era sabor como bolo, como sabor de mel. Sabor de mel. O maná, o pão que Deus alimentou por 40 anos o povo de Israel, Deus mandava o maná, esse maná, ele tinha um sabor de mel, não era sabor de carne, não era sabor de frango, aí assim vai como se a sua mente, eles pensavam, vinha o sabor, ia modificando o sabor, isso não está na Bíblia. Então olha o texto com atenção, só você ler lá o texto com atenção, Êxodo 16, 31, você vai saber que o maná, ele tinha o gosto de mel, ele era como um semente de coentro, a Bíblia vai falar, a sua forma, o seu parecer, mas ele tinha o sabor de mel. Então, olha que coisa boa. Crescer na palavra do Senhor e estudar com temor, com humildade, você passar que realmente o texto diz. Por isso, nós não podemos fazer uma exegese, é colocar nossas próprias ideias no texto. Temos que tomar muito cuidado também para não ser um eco. Se for um pregador temente a Deus, ele vai mostrar o texto e vai explicar, segundo as histórias, segundo, e vai pesquisar a fonte. Quantas pessoas falam coisas que a fonte não existe, ou a fonte está equivocada, alguém que inventou, como nós vemos muita gente aí falando. Olha, que nem assim, uma vez um certo pregador falou também que lá quando Jesus curou ou ressuscitou a filha da viúva de Naim, ou seja, o filho da viúva de Naim, ele falou ali quando o Jesus tocou no esquife, a pessoa, o que é o esquife? Aí a pessoa, nós sabemos que é o caixão da época e tal, que era uma cama, a pessoa era colocado em si, o morto ia sendo carregado, era contratado carpideiras, era contratado pessoas para chorar no enterro e tal. Tudo isso daí procede.
Mas ele falou que na hora lá era como se fosse uma gaita. Jesus começou a tocar na gaita. Então aí vai, irmão. As pessoas vão colocando suas próprias ideias, vão pegando fonte que não existe, e aí é complicado. Por isso que o crente tem que estudar as escrituras para tomar muito cuidado. O que é o maná? O maná de Deus é o pão que Deus mandou. E como é que era a forma dele? Como semente de coentro, está escrito no texto. Êxodo, capítulo 16, 31. E qual que era o sabor dele? Sabor de mel. Entendeu? Não era sabor de carne, de frango, e aí vai. Então isso daí não procede. Os pregadores com a mente fértil têm que tomar muito cuidado. Cuidado você ao ver um pregador falando coisa e daqui a pouco você está como eco, imitando ele de uma forma errada. Nós aprendemos muito com nossos pais espirituais, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que Deus coloca, mas nós temos que tomar só o cuidado se essa pessoa está passando realmente o texto correto. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que vai ser o eco de uma pessoa que está ensinando errado. Nem eu falei, um homem de Deus, uma pessoa temente ao Senhor, vai ler o texto com atenção e vai falar. Se tiver alguma coisa que não está na Bíblia, falar, ó, não, que nem Paulo. A Bíblia diz que Paulo caiu lá quando viu o clarão, a glória de Deus. O texto não fala que ele caiu de um cavalo, mas pode ser que sim. Pode ser, o texto não vai falar, especificar. Aí, ó, segundo estudiosos, ele estava a cavalo e tal. Legal, mas explicar. Tá bom? Deus abençoe. E Deus abençoe que nós vamos crescer na graça e no conhecimento sempre. Então, o maná não tinha sabor quando, ó, minha mente pensou agora num frango. Ah, minha mente pensou numa lasanha. Ah, maravilha. Ah, minha mente agora pensou numa picanha. Ah, minha mente, o israelita pensava e o sabor mudava. Isso não existe, isso não procede. O sabor era sabor de mel. Maná, o pão que desceu do céu, que Deus alimentou por 40 anos o povo, tinha sabor de mel. Que Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus, graça e paz.